Muito bem, então, nossa aula de número 6 de barragens, né? Nosso curso de Engenharia Civil. E hoje nós vamos falar sobre as propriedades de solos compactados e enrocamento, tá? Nós estamos partindo aí para estudar um pouquinho melhor as barragens de aterro, né? E depois a gente vai estudar as barragens de concreto, tá bom? Então, já iniciando aqui o nosso conteúdo de hoje, o que que é a compactação, né? De um solo. E para que serve essa compactação, né? Bom, a compactação é o processo de adensamento, né, do próprio solo para redução do volume e dos índices de vazio desse solo, né? Isso é compactação. E para que serve isso? Serve para dois motivos em especial. Primeiro, para aumentar a resistência do solo, né? E também para aumentar a impermeabilidade do solo no caso de construção de barragens, né? Por exemplo, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, essa compactação ela pode ser de solo, de enrocamento ou da mistura dos dois, né? Solo e enrocamento, tá? É, então, é, como processos de compactação, eu vou falar sobre esses três rapidamente aqui, tá? A compactação mesmo, a consolidação e a retração. Então, a compactação é justamente o que a gente já está estudando, né? E a consolidação, ela é diferente da compactação, porque, de alguma forma, utiliza-se técnicas para extrair a água desse solo, além da própria compactação propriamente dita. Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Tá, acho que basicamente é isso mesmo. No caso da redução por volume, resulta a perda de água do solo por efeito de secagem, é a retração. Então, quando você extrai a umidade a partir de um processo de secagem mesmo, propriamente dito, aí seria a retração, tá? Ah, bom, consequentemente a essa compactação do solo, você tem um consequente aumento de densidade, né? Esse aumento de densidade, ele vai proporcionar ao solo compactado um suporte maior de cargas, né? E também a diminuição da permeabilidade, como eu já disse anteriormente, e tornando o solo mais impermeável para a construção, por exemplo, de barragens, né? Isso se dá pela diminuição dos vazios, né? Pela compactação do solo e a consequente falta de espaço suficiente para que esse solo fique extremamente úmido, né? Ou não adensado, né? Nesse desenho aqui tem um exemplo. Eu tenho aqui 1,4 metros cúbicos de solo. Quando eu extraio esse solo e levo para o caminhão, ele vai se transformar em 1,6 metros cúbicos, por exemplo. E após a compactação, 1 metro cúbico, né? Isso daqui, existe todo um processo de cálculo para fazer é, essa, esse dimensionamento aí da compactação do solo, tá? É, só um pouquinho lá. Então, a necessidade de compactar, ela se justifica para justamente diminuir os vazios que existem nesse solo que está sendo utilizado.
bem como tornar o material menos permeável, que é o que eu já disse ali atrás, e como eu também já disse, isso se dá a partir do arrasto de partículas mais finas, né? Diminuindo os vazios e o consequente adensamento desse solo. Isso é importante, como eu disse lá atrás, para você conseguir fazer com que o próprio solo tenha maior suporte de cargas, ele suporte mais cargas, né? E quanto mais compacto é o solo, menos o risco de sofrer colapso na estrutura desse solo aí, tá? Muito bem, e com relação ao histórico, né, dessa compactação. Antigamente, utilizava-se rolo de pedra e animais para fazer essa compactação. Animais de carga ali, né? Ali diz principalmente carneiros, mas também boi e tudo mais, né? Mas por que isso foi sendo deixado de lado? Por dois fatores. Primeiro, pelos acidentes, né? Que foram acontecendo de forma mais rotineira e também pelo avanço da tecnologia, né? Esses acidentes que se davam com animais proporcionou aí a desenvolvedores de equipamentos, né, a pensar em maneiras que fossem mais adequadas para para diminuir esse risco de acidentes e, consequentemente, foram surgindo aí as máquinas, né, o maquinário para poder fazer esse tipo de trabalho aí, tá? Esse adensamento de terra, né, essa compactação de terra, compactação de aterros, ele é mais visto aí na construção de barragens, como está dizendo aqui. As estradas, né, eram construídas de calçado, o que as tornava bastante toleráveis aos assentamentos diferenciais, e o tráfego era muito leve e lento. Então, a partir disso, foram se desenvolvendo a tecnologia para facilitar na compactação dos solos, né? A classificação dos materiais de aterro, né? O primeiro passo a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai construir uma barragem de aterro, no caso, né? Ou um aterro propriamente dito, identificar o material disponível para que você possa construir essa barragem ou esse aterro, vamos dizer assim. Vamos falar primeiro só de aterro no geral, né? Por quê? Porque você não pode ter um material muito heterogêneo. Isso dificultaria a compactação desse solo. Então, é de fundamental importância que você consiga encontrar uma área de empréstimo, né, para a exploração desse solo, que tenha um solo o mais homogêneo possível para que você melhore as condições ali de adensamento desse solo, né, de compactação desse solo, e também que esse local de exploração, ele não seja, esse local de escavação, né, ele não seja muito distante do canteiro de obras, porque os aspectos econômicos também têm que ser levados em consideração quando você está fazendo uma obra de engenharia, né? Então, a gente precisa reconhecer, a gente precisa classificar os materiais disponíveis ali, tá? As características que eles têm, e a partir disso eu consigo ter uma frente de trabalho mais eficaz. Normalmente, a classificação do material é feita por granulometria, como diz aqui, né? Então, desse modo,
nós temos os três materiais que nós falamos lá no começo dessa aula, que são o solo, o enrocamento e a mistura dos dois, solo e enrocamento, tá? Como que eu identifico cada um deles, né? É a partir da granulometria, como já dissemos, né? Então, o solo, ele é caracterizado quando você retém na peneira de 3/4, essa retenção é inferior a 30%, tá? Ou seja, se você retém menos de 30%, significa que o material é, o grão desse solo, ele é mais fino, portanto, se trata mesmo de solo, né? Tá? Ah, então, e o material considerado enrocamento seria aquele que é retido na peneira de número 200, e esse material retido não ultrapassa aí os 12%, tá? Muito bem. Os solos argilosos, né, aqueles solos que são caracterizados ali por argila mesmo, né? Eles são mais plásticos e eles tendem a ser mais expansivos quando eles são compactados, né? Aqui diz que quando o volume seco máximo do Proctor normal. Esse Proctor normal é um ensaio, né? Que utiliza lá cilindro e tudo mais. Então, quando esse solo é submetido a golpes lá, esse é o Proctor normal, tá? Eu coloquei até uma, um lembretezinho aqui embaixo sobre o que é o Proctor normal, tá? O solo de baixa plasticidade, em especial os mal graduados, mantém uma certa tendência de colapso, tá? Então, quando os solos eles não são mal graduados nesses testes aí, significa que eles têm maior risco de ruptura, né? E consequente colapso de uma estrutura que você está realizando, né? Então, através desse teste do Proctor normal, você consegue saber a densidade máxima do maciço, né, do aterro que você vai construir, tá certo? Tá. Bom, então, a partir do momento que foi evoluindo, né, essa, essa a tecnologia, os equipamentos tecnológicos, né, o desenvolvimento desses equipamentos, eles foram se tornando cada vez mais potentes, né, e, consequentemente, diminuindo os custos com relação à obtenção de rochas e também de solos, né? Então, a utilização desse tipo de material na construção de barragens tem vindo a aumentar em detrimento dos outros materiais, né? No caso, o enrocamento, porque aqui agora seria compactação de enrocamento, né? Então, o material, a rocha, eles são mais desfavoráveis com relação se comparando ele ao concreto, né? São materiais assim mais onerosos de você conseguir, porque a rocha depende de britagem, depende de outras coisas, dependendo do local que você vai utilizar, né? E o transporte também. Já o solo, ele é encontrado mais facilmente, até próximo do canteiro de obras, né? E o concreto também, dependendo da obra, é até necessário fazer uma mini concreteira, né, no canteiro de obras para poder
realizar uma atividade menos onerosa, menos custosa, né? Bom, os aterros de enrocamento, então, por esse motivo, né, de ser mais oneroso do que o aterro de terra, propriamente dito, eles você precisa se submeter a rochas que você encontra mais próximos ao teu canteiro de obra. Por isso, você pode se utilizar, nesse sentido, de vários tipos de rocha diferentes, né? Por exemplo, as rochas sedimentares, né? As rochas magmáticas e as metamórficas, né? Eu coloquei um exemplo aqui de cada uma delas. Por exemplo, o arenito é um exemplo de rocha sedimentar. O basalto, que a gente utiliza bastante na construção civil, é uma rocha magmática, né? E o gneiss é uma rocha metamórfica. A diferença entre elas é que uma é mais orgânica que a outra, né? Ou, no caso da rocha metamórfica, ela seria a transformação das duas, né? Das magmáticas, que são rochas de origem de magma, né? De como que fala quando vem rochas vulcânicas mesmo, né? Tá? Então, esses materiais de enrocamento, do ponto de vista da reutilização, na construção de aterro e da definição das condições de aplicação, podem ser caracterizados com vista à determinação de suas características de resistência, fragmentabilidade e alterabilidade. Então, no caso de você ter uma compactação de enrocamento, muito provavelmente você vai ter vários tipos de rochas diferentes ali. É isso que está dizendo nesse trechinho do texto. Então, aqui nesse slide está dizendo aqui sobre algumas colocações de enrocamento, né, do material, como por exemplo lá no norte da África, que as barragens são construídas com a colocação do enrocamento arrumado. Eles usam guindaste para isso, né? E vão preenchendo os vazios com blocos o mais encaixados possíveis, né? E deixando o menor número de vãos possíveis. Já nos Estados Unidos ali, são usados dois métodos. O primeiro, colocação por camadas, né? E compactação dessas camadas. E também o lançamento do material de uma determinada altura, né? E a partir disso, a compactação é feita a partir da gravidade mesmo, né? Então, o lançamento do enrocamento de alguns metros de altura, com ou sem molhagem, né? Molhados ou não, e também a compactação do enrocamento com camadas, né? E nesse caso, quando são colocadas camadas de enrocamento, esse solo é compactado a partir de cilindros vibradores, como a gente está vendo aqui nessa imagem, tá? Isso aqui é muito comum, a gente vê também em estradas, né? Quando eles fazem compactação da base, da subbase ali, da fundação, né? Da estrada, a gente vê muito disso aqui. Mas em barragem de enrocamento também isso acontece. Então, os primeiros cilindros compactadores, né? Eles eram a partir de tração animal, conforme a gente está vendo aqui nessa imagem. E deixa eu ver o que mais aqui. Essa técnica baseia na ação dinâmica de golpear repetidamente o terreno. Então, é mais ou menos a mesma coisa do que a gente tem hoje, só que era feito a partir de animais, né? Tá. É só isso mesmo. Também tem a questão da compactação por adensamento mesmo, né? Que é com batidas, né? Tá?
É, então, a partir do momento que foi se desenvolvendo o, o, o processo mecânico, né, as máquinas com relação a, a, a compactação do solo, é, foi esse desenvolvimento foi fazendo com que o tempo fosse mais precioso, no sentido de que quanto mais demorasse uma obra para se realizar, mais cara ela ficaria. Então, a partir do momento que você consegue fazer uma atividade que anteriormente se fazia com um tempo maior e com um maior número de pessoas, né, fazendo aquela mesma atividade, ou de repente até máquinas, mas máquinas mais simples, hoje em dia, e com a evolução dos equipamentos, isso vai ficando mais barato, né, porque você não precisa de um esforço coletivo maior, e ao mesmo tempo você torna mais reduz o tempo de execução da atividade e você consegue ainda fazer com maior rapidez, menor custo e ainda muitas vezes com maior qualidade, né? É, beleza, era isso que estava falando esse slide aqui. Vamos para o próximo. Então, que tipo de equipamento que a gente pode contar, então, nessas terraplanagens e nessa compactação? Na grande parte das obras que a gente visita por aí, o próprio empreiteiro é o que escolhe o tipo de equipamento que ele vai escolher. E por que que isso acontece? Porque a empreiteira ela quer ter o maior lucro realizando aquele trabalho, né? Então a empresa ela vai correr atrás daquilo que proporcione isso, né? Uma execução de uma atividade, né? De uma tarefa de engenharia e ao mesmo tempo tendo o maior lucro possível nessa atividade. Então a empreiteira ela busca aí recursos, soluções, né, que onerem menos possível aquela atividade e ao mesmo tempo executem de forma satisfatória a atividade, né? É, Porém, existem casos que o próprio engenheiro pode sugerir ali o material, o equipamento a ser utilizado, principalmente quando tem uma atividade específica demais, né? Para se deixar na mão de alguém que talvez não tenha o conhecimento técnico para aquele tipo de atividade. Um pouquinho lá. Tá, ok. Vamos para frente. Então, é, a atividade de terraplanagem, né, que é o caso de, de execução de barragem de aterro, né, ela envolve vários tipos de etapas, né, dessa atividade. Então, por exemplo, a escavação do material, porque a gente precisa ter o cut-off e o núcleo da própria barragem de aterro, né? É, a colocação em depósito ou no aterro, a mistura dos materiais, tudo isso tem que se pensar na hora de confeccionar essa barragem, né? A molhagem do material, por que a molhagem do material? Para se chegar na umidade ótima, né, do solo, tá? O espalhamento em camadas e a compactação até se obter o peso volúmico e o teor de água desejados, ou até a umidade ótima, né, do solo, tá?
Então, os equipamentos, eles servem, né, para escavar, para fazer todo esse tipo de material, de trabalho, né, no local. Então, aqui os equipamentos mais comuns, né, entre os equipamentos mais comuns, né, nós temos as escavadoras, os caminhões, os tratores, bulldozers, os dumpers e as niveladoras, né? Vamos ver cada uma delas aqui rapidinho. Então, aqui tem as escavadoras de arrasto, de rasto, né? Os caminhões, que são utilizados para movimentação de terra mesmo, né? Escavação, transporte, movimentação de terra em geral, tá? Aqui é uma fotinha do trator, dos dumper, né? Bulldozer, também são bem utilizados em locais de aterramento, né? Só um pouquinho lá. Tá. Os dumpers são máquinas automotrizes que servem para transportar, depositar ou espalhar os solos, né? E é isso daqui, ó. Os dumpers são utilizados, tá? Caminhãozinhos menores, né? E as niveladoras, ou niveladoras, né? Que a gente vê muito por aí, né? Normalmente a prefeitura tem esse tipo de equipamento que eles utilizam para, em grande parte da utilização deles, são para renivelar vias, né? Tá? Elas têm as lâminas ajustáveis ali e servem para nivelamento como o próprio nome diz, né? Nivelamento de, de terra, ali no caso, tá? Muito bem. Então, a divisão mais usual de equipamentos de compactação é feita de acordo com a maneira com que esses equipamentos transmitem energia para o solo, né? Por isso, é a escolha do material, do equipamento, né? Para poder se utilizar naquele local específico, depende do trabalho a ser desenvolvido ali. Então, os compactadores, por exemplo, são de 3 tipos, né? Compactação por pressão, por impacto ou por vibração. E às vezes até o próprio equipamento ele tem mais de uma dessas funções, né? Então os equipamentos de compactação por pressão eles transmitem ali a energia do solo pelo próprio peso do veículo. São mais comuns aqueles rolos, né? Compressores e tudo mais. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, acho que basicamente é isso. Então, como exemplo aqui, os cilindros pé de carneiro, né? Eles são muito utilizados na construção de barragens, de rodovias também, né? Porque além da própria compactação por, é, por pressão, né? Eles também, muitas vezes, eles têm os vibradores nele mesmo, né? E eles conseguem fazer uma compactação bem eficaz a partir da própria utilização dele, tá? Ok?